Oi, pessoal, e aí, como estão? Tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Joyce e nós vamos falar sobre variação linguística. Isso, variação linguística. O que seria isso, professora? Vocês vão ver que como a nossa língua varia, ela está em constante movimento e ela varia, ela se alterna, né? Ela modifica, dependendo aí do seu uso. Então, para nós esquentarmos um pouquinho, observem essa imagem, ó. Ba, che, né? Oxente, né? Sou, hoje, uai, são todas expressões usadas em diferentes lugares do país, mas que caracterizam essa variação, tá? Olha aí então, você sabe que nada vai rolar entre a gente, né? Por que será que a peixinha falou isso? Vamos interpretar primeiro? Essa charge aqui, nada vai rolar entre a gente, porque é impossível eles ficarem juntos, namorarem, já que cada um tá no seu aquário, eles não estão juntos num aquário, certo? E essa expressão que nada vai rolar entre a gente, né? Ela é formal? Eu poderia usar numa situação de formalidade, né? Não, como que ficaria numa situação formal então? Que não vai haver nada entre nós, né? Esse agente nós trocamos por nós, que não haverá um relacionamento entre nós. Então eu troco por uma outra expressão para que ela fique mais adequada em situações formais. Nesse contexto não precisa, eles estão batendo um papo ali, cada um com o seu aquário. Mas em determinadas situações que pede essa formalidade, eu tenho que fazer essa adequação, tá? Variação e norma, então. O que seria isso? Variação e norma. Então, no Brasil, nós falamos a língua portuguesa. Vocês já pararam para pensar por que será que se chama língua portuguesa? Por que nós falamos o português? Né? Portuguesa, Portugal. Então é porque quando Portugal colonizou o nosso país, ele impôs que todos falassem a língua portuguesa. Então a língua que era falada lá, tá? Então nós falamos o português por causa de Portugal. E nós usamos a língua portuguesa nas situações de comunicação, tanto faladas, orais, quanto escritas. Mas será que é igual? Será que é igualzinho, não tem nada diferente? Vocês devem ver que além do sotaque, né, pois, né, do Portugal, que é diferente, e tem também muitas expressões que são diferentes. Por exemplo, aqui nós falamos, quando a gente atende o telefone, a gente fala alô, né? Lá em Portugal eles falam está lá. Outra coisa, que nós vamos ao banheiro. Lá eles vão à casa de banho. Olha que diferente, né? Assim, tem muitas outras expressões, a pronúncia, o jeito de falar é diferente. E a língua portuguesa, nós temos um país muito grande, então ela também vai variar dentro do nosso país, ela tem muitas possibilidades de uso, certo? Então, ela vai variar, essa variação linguística, ela ocorre dependendo do lugar, como o Brasil, Portugal, por exemplo, ou nas diferentes regiões, cidades do nosso país, dependendo da origem dos falantes, né? Quem são esses falantes, de onde que eles vieram, qual a influência que eles tiveram, o nível sociocultural. Então, se eles têm mais escolaridade ou menos escolaridade, qual é a profissão que eles têm, a que grupo social eles pertencem, tá? E a situação de comunicação. Isso pede que seja uma linguagem mais formal, menos formal. Nós vamos ver melhor cada um deles, tá? A variação linguística aqui, primeira coisa, nós podemos falar que ela pode ser sincrônica ou diacrônica. Alguém fala, nossa, mas que bichos são esses, professora? Sincrônica e diacrônica? Que coisa estranha, né? Eu nunca ouvi falar essas palavras, não. Vamos pensar, sincronizar, sincrônico, né? Quer dizer naquele mesmo intervalo de tempo. Então, é uma variação que ocorre ao mesmo tempo, seja de uma mesma pessoa ou seja entre vários grupos de pessoas, mas naquele tempo, tá? No mesmo intervalo, no mesmo lugar. O que seria essa diacrônica? Esse dia é justamente no tempo, tá? Então, é a variação que ocorre com o passar dos anos, com o passar dos séculos, com o passar do tempo. Então, por exemplo, a sincrônica avaliaria a variação que eu tenho, por exemplo, em 2020. Como que a língua portuguesa varia em 2020? Eu tenho o mesmo espaço de tempo. Então, nos lugares, pelo jeito das pessoas falarem, a variação que a mesma pessoa faz, essa aqui é a sincrônica. A diacrônica eu vou pensar, a língua portuguesa de 1800, 1900, 2000, como que ela mudou ao longo desses séculos? Então ela considera aí o tempo, tá? Como um fator relevante de modificação. E essa variação, eu posso ter dois tipos de variação.
posso ter os falares, ou seja, são variedades comuns a um grupo. Seria naquela análise mais sincrônica, tá? Do mesmo tempo, e que características, que jeito que as pessoas falam. Por exemplo, os surfistas. Que linguagem que os surfistas usam? Ou, vamos supor, os médicos. Que linguagem que os médicos usam? Ou mesmo as características, por exemplo, do barretense. Como que o barretense fala? Quais expressões ele utiliza? Qual é o sotaque? E assim por diante. Já os registros, não. Ele não vai falar de uma característica de um grupo. Ele vai falar das variedades que uma mesma pessoa, o mesmo falante emprega de acordo com a situação de comunicação. Então, se é mais formal ou menos formal, dependendo de onde ele está falando. Então, nós não falamos do mesmo jeito em todas as situações. Nós variamos a nossa fala de acordo com a situação. E é justamente isso que nós chamamos de registro. A língua padrão, então. O que seria essa língua padrão? Olha, tem aí uma imagem de revistas, jornais, livros, e é justamente a que é empregada nesses casos. Ela é usada em situações formais, tá? É também usada na linguagem oral. Se eu tenho discursos, palestras, né, programas televisivos mais sérios, eu vou usar essa língua padrão. Ela vai seguir as regras gramaticais. E ela também é muito usada como norma culta, né? Como se fosse falado pelas pessoas cultas, ou norma padrão. Então, aquilo que é o padrão, que é o básico, e tudo aquilo que varia do padrão é uma variação linguística. Então, imagina que eles estabelecem um padrão e aquilo que se modifica do padrão é aquilo que está variando, tá? Olha, isso, a língua padrão. O português padrão, cujas regras de composição são definidas pela gramática. Então, quem define as regras da norma padrão, da língua padrão, é a gramática. Aquilo que a gramática estabelece como um padrão, tudo que foge desse padrão a gente chama de variável, de variação. Os falares. Então, vai depender aí, nós já falamos da situação geográfica ou regional, né? Então, uma mesma palavra, gente, ela varia de diferentes formas de acordo com a região. Vamos pensar aí, geladinho. Geladinho, hoje a gente fala geladinho. Tem lugares que fala juju, sacolé, quantas outras expressões não tem para geladinho? Mandioca, né? De acordo com a região, você fala mandioca, aipim, macaxeira, é tudo a mesma coisa. E dentro do mesmo país, a gente tem essa variação, né, das palavras. A condição sociocultural. Então, a escolaridade, né, o estudo, né, a que grupo ele pertence, assim por diante, o meio social em que vive, a idade, os jovens e adultos, idosos, eles falam diferente, os jovens geralmente usam muito mais gírias, essas gírias são diferentes, e geração também. Então, cada geração acaba usando uma determinada língua e com o passar de bastante tempo, a língua ela vai se transformando, algumas palavras deixam de ser usadas e outras passam a ser incluídas na língua. Situação geográfica ou regional. Então, por exemplo, é o falar comum aos habitantes de um determinado espaço geográfico. Aí já falamos sobre Brasil e Portugal, né? Quer ver um outro exemplo? Aqui a gente fala que os meninos usam cueca e as meninas calcinha. Lá não, a peça íntima aí chama cueca, tanto para a menina quanto para o menino. Tem modelos diferentes, mas o mesmo nome se dá de cueca. Região, o falar baiano, o mineiro, o gaúcho, o carioca, o paulista, o caipira e assim por diante. Não importa, de acordo com cada lugar ele vai ter expressões típicas daquele lugar, jeitos de falar. O que é que vai marcar? Pode ser as palavras, como eu falei para vocês. Um outro exemplo, lá em Santa Catarina eles usam, vai comer cachorro quente com vina, que para nós é salsicha. Eles dão um outro nome, tem uma outra palavra para designar isso. O sotaque, né? O jeito de falar, a pronúncia das palavras, o ritmo mais lento, mais acelerado, né? E como que eles constroem as frases também. Tudo isso vai determinar a fala de um determinado lugar. Querem ver exemplos, então? Olha só, de falares de Piracicaba, que é aqui no interior de São Paulo. Ele estava aqui ainda hoje, saiu um pouquinho, mas vai tornar outra vez de novo, né? Então, nota que isso não está numa linguagem, na norma padrão, na linguagem padrão. Olha como fica na língua padrão, né? Ele estava aqui ainda hoje, saiu um pouquinho, mas vai voltar. De Porto Alegre, tu sossego facho, guria, né? Na língua padrão. Fique quieta, menina. Então, guria, sossego facho, são expressões típicas aí de lá, tá? Do Rio Grande do Sul.
Condição sociocultural. E aí? Como que vai variar essa condição sociocultural? Ele vai representar as variações de acordo com a classe social de quem usa, certo? Então, se são médicos, vão ter uma linguagem específica, artistas, surfistas, marginais, caminhoneiros, a gente tem presidiários, né? Então, eles têm gírias que são típicas daquele grupo, que são características daquele grupo. Podem ser ou gírias ou palavras técnicas. Você vê dois médicos conversando, a gente não entende nada, porque eles usam uma série de palavras técnicas, tá? Exemplos, então, olha, de professores em academia de ginástica, ó, tem de malhar para o corpo ficar sarado, força na panturrilha, né? Ou seja, é preciso fazer exercício físico para o corpo ficar bem moldado, na língua padrão. Força na barriga da perna. Então, eu tenho aí uma linguagem que é mais técnica primeiro, e ficar sarado é uma gíria, tá? Um segundo, olha, de médicos. O paciente apresenta quadro de cefaleia aguda acompanhada de rinite. Alguém olha e fala, o quê? Né? Ou seja, vamos traduzir. O paciente está com dor de cabeça e com coriza, tá? Então, eu tenho aqui uma linguagem mais popular, né? Que todo mundo consiga entender. Idade. Falamos que a idade também é um fator de mudança. Olha uma pessoa idosa. Ela vai ter expressões, gírias daquela época, usa termos, às vezes os avós de vocês não falam diferente. Então, minha neta completou 15 primaveras ontem e tirou um retrato. Ninguém mais fala que alguém fez primavera. Minha neta fez 15 anos, né? E tirou uma foto. Ninguém mais fala que vai tirar um retrato. Outro exemplo, ó, o Júnior maior firmeza. Demos um rolê ontem e foi maior legal. Então, maior firmeza, gíria de jovem, né? Demos um rolê, foi maior legal. Então, ó, o Júnior é uma boa pessoa. Tivemos um encontro ontem e foi ótimo. Olha na norma padrão, então, como eu retirando essas gírias, consigo dizer a mesma coisa, mas de uma forma mais neutra, tá? A geração, ela vai mudar. Então, a língua também modifica. Algumas palavras surgem, né? Surgem novas palavras, outras deixam de existir, outras se modificam ao longo do tempo. Por exemplo, você. O você de hoje, ele mudou muito ao longo dos séculos, né? Era vossa mercê, depois virou vós me ser, depois virou você e agora tá virando ser. Quase ninguém usa na língua oral informal. Você vai ao shopping? Não, é você vai ao shopping. Você vai no shopping, né? Você vai no cinema? É o ser. Ela tá em constante modificação ao longo dos tempos. A grafia, a escrita também muda. Olha aí, para vocês observarem como algumas palavras aqui estão escritas diferentes. Ó. Colégio de educação, colégios com dois L's, vocês estão vendo? Né? Colégios com dois L's. Outra coisa aqui, eu tenho este colégio aprovado com dois P's pelo Conselho de Instrução Pública. Instrução tem um C aqui, né? Não tem acento público. Pitorescos com dois T, doutrina cristã, cristã com CH, portuguesa com Z, francesa com Z, caligrafia dois L's e PH, aritmética em vez de matemática também. Né? Geografia com PH, de farmácia se escrevia com PH. Então a língua ela mudou muito, tanto acentos, formas de escrever. Esse texto ele foi tirado aqui de 1800 e pouco, de um jornal. Então, olha como ele mudou com a geração, mudança de geração. A escrita mudou, a ortografia mudou, a forma de construir as frases também, tá? E o registro, então, nós não adequamos, já falamos que é uma questão de adequação, tá? A língua a gente não fala que tem o certo e o errado, é o adequado e o inadequado. Então, o que é adequado para aquela situação? Quando nós vamos, sei lá, no clube, o que a gente põe quando a gente vai no clube? A gente põe roupa de banho, né? Maiô, biquíni, sunga. Agora, se eu vou numa festa, eu ponho uma roupa mais elaborada, mais chique, mais elegante. Se eu for ficar em casa, eu coloco uma roupa mais à vontade, confortável. Assim como nós adequamos cada roupa para cada lugar que nós vamos ou que nós estamos, nós também adequamos a nossa linguagem, mais formal, menos formal, de acordo com quem nós estamos falando, onde é que nós estamos e sobre o que é que nós estamos falando. Então, isso também vai mudar, tá? E aí, olha os tipos de registro. Num discurso de formatura, eu tenho uma linguagem super formal. Um bate-papo de alunos na cantina da escola, super coloquial do nosso dia a dia, informal. Uma conversa em família é uma conversa íntima, familiar, vai ter expressões típicas da família. Né? Carta entre amigos vai ser informal também. Né?
Conversa entre pessoas com pouca escolaridade popular, eles não vão usar a norma padrão. Então, eu tenho um registro mais popular aí. Os registros. Vamos lá, então, ver exemplos. Olha, registro formal. Nós apreciávamos uma conversa nas noites frias de inverno. Então, aqui eu tenho apreciávamos, é bem informal, não é usado no dia a dia, né? Coloquial. Cara, a gente achava legal jogar conversa fora quando fazia maior friaca. Então, a gente achava legal jogar conversa fora são gírias, cara, né? Mas um vocativo aí super informal. Registro familiar, ó. Filhote, vai buscar um copinho de água pro papai, vai? Então, esse filhote mostra carinho, um copinho, não é porque é um copo pequeno, né? Mas é um jeito de falar bem entre pais e filhos, usando diminutivo. Um registro popular, ó. Minha prima recebeu o aviso breve ontem. Não é aviso breve, é aviso prévio, né? Não está seguindo aí exatamente as regras gramaticais, nem como aquela palavra é escrita ou pronunciada. Foi uma perca. Não é uma perca, foi uma perda. Viram? Então, isso aqui é um registro popular, aquele que mostra que não há tanta escolaridade, que não segue tanto aí os padrões gramaticais. Não é só uma questão de gíria. Vamos retomar, então, o que nós vimos hoje. Nós falamos que a língua varia ao longo da história e também entre grupos diferentes. Então, nenhuma língua ela é estática, ela muda, ela se transforma o tempo inteiro. Os falares são as características, então, comuns a um determinado grupo, seja a situação geográfica, o lugar onde eles estão, a condição sociocultural, qual é a idade que eles têm, a geração, né, ao longo do tempo. Falamos também que existem os registros, que eles são adequações que as pessoas fazem, uma mesma pessoa faz, independendo da sua situação de comunicação, do seu ato de comunicação, se é mais formal, menos formal, se é um ambiente familiar. Foi isso. Essa é uma aula bem tranquila, bem fácil, espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios aí do material de vocês e a gente se vê numa próxima aula. Beijo, tchau, tchau.